Ecológica e Reconstrutiva em Pequenos Animais. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Daniel Nunes. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Dr. Daniel. O Dr. Daniel ele é médico veterinário, graduado pelo Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo, o IUESO. Ele tem residência em oncologia em animais de companhia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é pós-graduado em oncologia em animais de companhia pelo Instituto Bioéticos Botucatu. Durante a sua graduação, ele foi estagiário de serviço de oncologia de pequenos animais. É certificado pela Fundação Internacional Elisabeth Kluben-Ross, do Rio de Janeiro. Isso em tanatologia e cuidados paliativos. E é idealizador do serviço Oncolife Vet, em atendimento clínico e paliativo em oncologia veterinária, aqui na cidade de Goiânia e região. Hoje ele vai trazer uma palestra bastante interessante, um pouco diferente dos nossos outros encontros. Hoje nós vamos poder falar um pouco, debater mais sobre o assunto, tipo uma mesa redonda. E ele vai falar para a gente um pouquinho sobre a cirurgia oncológica, né? A paliativa e a curativa. Como proceder? Doutor, a palestra é sua, fique à vontade. Primeiramente, boa noite a todos, né? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Primeiro pelo convite, pelo carinho de toda a organização, desde o primeiro contato. Até peço desculpas, tá, pessoal? Às vezes demorar a responder um pouquinho, mas o cuidado, o carinho desde o princípio, assim, isso é muito valoroso. Então, nunca percam essa essência. Desde agora na graduação até depois que vocês saírem da graduação, isso representa muito do que vocês são. Então, parabéns pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção, que dá para perceber o cuidado que vocês têm no momento de construir essa dinâmica de palestra, de construir esse evento para todo mundo que está aqui, né? Então, assim, eu acho que isso tem que ser parabenizado, tá, gente, sempre. Então, obrigado por tudo, obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado de estar aqui conversando com o EG, né, com vocês aí sobre aquilo que eu sou apaixonado. Então, acho que vocês perceberam que eu gosto pouco de oncologia, né? Desde a graduação ali, já estava focado na oncologia, já começava a imaginar como oncologista, assim, caraca, eu quero isso pro resto da minha vida. Aí, nesse meio do tempo ali, comecei a perceber que gostava também de morte. Eita, Daniel, como assim gostar de morte? Não é que eu gosto da morte, mas eu comecei a entender que eu gostava de lidar com momentos de morte. Então, acho que quando foi meu start para cuidados paliativos, para falar de morte, foi na residência, onde todos os residentes, lá nós éramos 56 residentes, e ninguém queria falar de morte. Toda vez que tinha algum paciente paliativo, o paciente queria estar em conversa sobre eutanásia, conversa sobre despedida, me chamavam e assim, falei, caraca, vamos lá, vamos conversar. Então ali eu comecei a perceber uma outra grande paixão, né, que além da oncologia, também gostava de pessoal, de pacientes que estavam em estágio avançado de doença, de famílias em momentos complicados. Então foi me direcionando um pouco e mais essa vida aí do cuidados paliativos também. Mas sou um oncologista por essência, né? Então, principalmente oncologista clínico, já fui cirurgião, depois decidi que eu queria, como eu converso pra caramba, eu falei assim, cirurgião não gosta de conversar, então o clínico gosta de falar pra caramba, então vou focar minha vida como clínico. Então hoje sou um oncologista clínico com conhecimento em cirurgia para dar trabalho para cirurgião, para dar palpite para eles, falar assim, caraca, eu quero que faça assim, preciso que faça isso na parte oncológica, porque isso vai representar o que vai ter de reflexo para mim no futuro, aí no paciente, no segmento. Eu gosto de brincar com isso, tá, pessoal, porque antes de abrir meus slides aqui, pra gente começar a conversar, né, sempre lembrem que não existe uma medicina única, tá, na veterinária. Independente da área que vocês escolham, independente se vão ser oncologistas, se vão ser dermatologistas e etc., é importante que vocês tenham alguma vivência, alguma coisa para discutir em áreas que não competem à tua especialidade. Então, por exemplo, igual eu brinquei, eu sou oncologista clínico por essência, mas hoje eu participo, em alguns locais, né, principalmente nos locais onde tem mais atuação, eu participo diretamente das cirurgias porque eu tenho que participar naquilo ali para me representar de dificuldades, de desafios, de segmento terapêutico. Então a gente não pode focar muito ali, saca, naquele cabresto ali da especialidade, de achar que é só aquilo que a gente trabalhar todo dia fazendo aquilo ali e esquecer todas as outras áreas. Eu acho que tudo começa dessa compreensão cada vez maior, né, de cada área diferente, aquilo que te
reflete. A gente descobre cada dia mais, a gente não sabe nada. Então, todo dia eu tento entender um pouquinho mais de cirurgia, me sinto mais desafiado, eu tento entender um pouquinho mais de endócrino e quero morrer porque meu paciente oncológico tem neoplasia endócrina produtora, meu paciente oncológico tem dermatopatia crônica, meu paciente oncológico tem ortopatia, meu paciente oncológico é paciente geriatra, com um monte de comorbidades. Então, não adianta ser só o cara que vai pensar na quimioterapia ou só na cirurgia, porque vai muito além disso aí. Então, não falo isso com aquele ar de que é fácil fazer isso. Eu falo isso com o ar daquela pessoa que é desesperada todos os dias. Você pensa assim, meu Deus, por que eu escolhi isso, né? Assim, tipo, eu adoro, mas ao mesmo tempo se sente desafiado todos os dias. Parece que é fácil no começo, mas sempre pensem nisso. Abram seu leque. Então, se desafiem sempre, procurem sempre entender um pouco mais daquilo que está fora da sua área de conforto, daquilo que mais desafiam vocês, e naquilo que vocês amem, entrem de cabeça. Então, por isso que quando eu descobri que amava oncologia, fui de cabeça na oncologia. Não sabia se ia dar certo, não sabia se hoje ia estar trabalhando com oncologia, mas um dia eu falei, cara, eu quero trabalhar com oncologia. E meti a cara e fui tentando focar nisso e vim trabalhando todo dia nessa rotina. Então já perceberam que eu falo pouco, né? Já comecei na minha introdução já, assim, descendo a ladeira, sem freio, falando rápido e conversando a falar um monte. Isso é um pouco do meu perfil. Se ficar rápido e confuso, pode habilitar o áudio, fala comigo, fala, Daniel, repete de novo, que ficou difícil acompanhar, porque minha ideia com vocês hoje é justamente um bate-papo. E também, complementando essa parte de agradecimentos, agradecer também a temática. Porra, desculpa a expressão, mas adorei o tema de vocês, porque eu acho que é um tema que poucas vezes eu vi colocarem como uma abordagem de título. Então, sempre via separado um tema, depois outro tema de outra forma. Então, é por isso que eu vi essa junção. E eu fiquei muito feliz de montar essa palestra. Eu falei assim, caraca, tipo, isso é muito legal de montar. Eu nunca tinha feito nada parecido. Então, tentei trazer algo de uma forma mais dinâmica. E principalmente nessa abordagem que foi proposta, que é o bate-papo, né, de mesa redonda. Então, realmente é pra gente brincar mesmo, discutir. Então, por favor, participem. Senão eu vou ficar aqui me sentindo muito sozinho. Sinto saudade de estar com vocês perto, podia cobrar de vocês mais, né? Tipo, falar assim, ei, fala comigo. Agora aqui na distância, a gente tem que ficar esperando vocês participarem, então participem. Então vamos tentar ali alinhar essa nossa conversa hoje. Tem tempo que eu não mexo no Google Meet, pessoal, se não conseguir fazer direitinho aqui, vou me avisando, tá? Vou tentar abrir aqui minha apresentação. Vamos dando ok, está indo tudo certo. Minha tela de slide abriu para vocês aí? Ainda não, doutor. Tá. Agora já carregou aqui pra gente. Perfeito. Então tá o slide de apresentação, né? Com o título. Isso. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Então a temática proposta, né, que eu odontologia agora foi justamente essa, né, da oncologia, na verdade, a cirurgia oncológica paliativa versus a cirurgia curativa. E quando eu falo que foi interessante esse título é justamente porque eu acho que a gente junta duas coisas aqui que são bem polêmicas e bem confusas. Primeira coisa que eu falo de polêmica é cuidado paliativo. Todo mundo fala de paliativo. Todo mundo fala de cuidados paliativos. Todo mundo fala de fazer um paliativo. Mas o que é paliativo de fato, né? E juntar essa palavra cirurgia paliativa parece meio confuso muitas vezes. Então, fazer uma cirurgia paliativa, paliativo não é só fazer um paliativozinho ali, botar um band-aid ali. Então, curativo, o que é o curativo? Cirurgia curativa. A cirurgia curativa, eu acho que ela é muito mais presente na vida de vocês, como discussões, mas ainda assim, eu acho que para a gente na medicina veterinária, a expressão curativa ela é muitas vezes confundida. Então, por isso que eu acho que além dessa temática de discussão que é diferente, ela traz coisas que são polêmicas para a gente entender da forma mais adequada possível. Então, quando a gente começa da primeira parte, né, que é falando sobre medicina paliativa, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, o que é o paliativismo? Quando eu falo de cuidados paliativos, gente, o que a gente está falando de cuidados paliativos? Quem que é meu paciente paliativo? Qualquer um que se encaixa nesse cuidado paliativo? E principalmente, isso aqui é o que é o mais esquecido, porque eu deixei em terceiro lugar. Quem é meu tutor? Quem é minha família do cuidado paliativo? Quem é o paciente
que se enquadra num cenário, num círculo ali, que não é só a doença, não é só o diagnóstico, mas porque a família é participante, sim. E às vezes a gente pensa ali como veterinário muito no paciente. Ah, esse paciente aqui é X, Y, Z. Mas quem está participando ali? Quem é aquela família que está junto com ele? E como eu falei, queria que vocês participassem. Alguém se arrisca a falar que quer cuidado paliativo? Por favor, participem. Estou implorando aqui. Habilitem um áudio e conversem comigo agora. Pode errar, tá, gente? Não vou julgar, não. Cuidado paliativo seria aquele com o intuito de dar uma qualidade de vida melhor para o animal, aquele animal que está sem possibilidades ou sem alternativas de algum tratamento para curar a sua enfermidade. Ótimo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Perfeito. Assim, eu acho que aí consegue somar muitas coisas do cuidado paliativo. Então, a gente tem que entender que o cuidado paliativo é, sim, o primeiro foco, é qualidade de vida, conforto para esse paciente. E por isso que uma coisa que me estressa muito no cuidado paliativo, na verdade, nas formas de inspeção do cuidado paliativo, é aquela inspeção que eu brinquei com vocês, falando de colocar o band-aid ali. Ah, vamos fazer um paliativo ali. Ah, não, isso aqui é só um paliativo. Ah, isso aqui é mais. Vamos fazer um curativo aqui paliativo, vamos fazer uma medicação paliativa. Então dá a impressão como se fosse só um Durepox ali, um band-aid, algo ali que, não tem nada para fazer, faz um paliativo. E na verdade eu acho que a medicina paliativa é uma das medicinas mais desafiadoras para a gente. Porque o paliativo ele está muito além só de tentar tampar um buraco, gente. O paliativo é sim do paciente, às vezes sem alternativa de cura. Às vezes do paciente sim com doença grave avançada, com doença debilitante. Mas é aí sim que começa a desafiar mais a gente, porque como é que eu vou cuidar desse paciente de forma efetiva? Como é que eu vou curar, como é que eu vou cuidar da dor? Como é que eu vou cuidar do sofrimento? Como é que eu vou cuidar dessa família? E por isso que eu falei para vocês, aqui sim, a gente está falando de compreensão relacionada à família também. São participantes do cuidado paliativo. Então, o cuidado paliativo, ele, na sua essência, é muito relacionado ao ato de acolher, ao ato de amparar, de cuidar. Então, não é fazer um paliativo ali, faz essa medicação paliativa ali, não, peraí, o que esse paciente precisa? Então, não existe protocolo, na verdade, não existe protocolo para nada na veterinária, existe consensos que direcionam para a gente algumas tomadas de decisões, mas o protocolo sempre vai ser muito individual. No cuidado paliativo, isso vai ser muito presente para vocês. Então, quando eu pego um paciente que ele tem sofrimento, que ele tem doença incapacitante, doença crônica grave, como que eu vou acolher a dor desse paciente, suportar essa dor e trazer o melhor para esse paciente naquele momento? Então, às vezes, vai muito além do analgésico, vai muito além do manejo de dor, do manejo alimentar, do manejo respiratório, do manejo de ambiente. Então, a gente vai ter que pensar em que se enquadra aquele paciente nos cuidados que eu tenho que ter com ele. Esse paciente aqui tem mais dor, não, esse paciente que tem mais desconforto por ansiedade, esse paciente tem mais desconforto aqui por respiração. Então, a gente vai somando formas ali de cuidar dele, mesmo convivendo com a doença. Então, eu quis trazer essa imagem, porque ela traz um pouco desses pilares que são muito importantes para a gente. Então, a primeira coisa é acolher. Quem é esse paciente? Qual a história desse paciente? Qual a idade desse paciente? O que acontece com esse paciente? Agora, eu vou proteger esse paciente dos sofrimentos que ele pode ter. Então, o que é sofrimento, gente? Sofrimento é dor, sofrimento é inanição, sofrimento é incapacitação, sofrimento é a debilidade, falta de consciência. Então, como é que eu posso proteger ele desses sofrimentos? Daniel, mas é cachorro. Daniel, mas é um gato, é um hamster, é um coelho. Ele passa por sofrimentos, com certeza, sim, que vão muito além só. Então, eu não quero entrar em outros caminhos que a gente não entende tanto, tá, gente? Mas, assim, a gente tem que compreender que, por mais que eles não tenham interpretação de fala, eles passam, sim, por sofrimento, que é muito além só de sensitivo, de dor. Então, eles vão passar por angústias. Pensa aquele paciente que tinha um atleta, vamos pensar ali naquele whippet, eu atendo hoje muito whippet, e eu vejo, caraca, como eles são agitados. Tem um animal que está o tempo inteiro elétrico. Então, imagina aquele whippet que passou a vida inteira brincando, correndo. O passeio era uma maratona para ele. Não estou nem falando daquele atleta, estou falando daquele de casa mesmo, mas assim, eles são muito ativos.
e do nada ele está numa condição onde ele tenta fazer aquela atividade que ele fazia antes e ele não consegue mais fazer. Ele tenta andar e não consegue mais andar. Ele tenta movimentar e não consegue mais movimentar. Então isso não é um sofrimento para ele. Vocês acham que ele não vai pensar ali, putz, que merda, não consigo fazer o que eu conseguia fazer antes. Então a gente tem um papel, por isso que eu falo que é muito mais desafiador quando a gente pensa só na medicação, porque a gente está além disso ali. Porque se eu pensar só em fazer manejo analgésico, mas às vezes o sofrimento daquele paciente não é dor. Não é chapar e sedar aquele paciente para ele dormir o dia inteiro, que às vezes, na verdade, às vezes o sofrimento dele é justamente o quê? Ele até se interliga aqui, né? Quando eu falo de alívio e sofrimento, né? Que é justamente relacionado a que ele tentar movimentar e não conseguir movimentar. Isso é um sofrimento para ele. Pô, eu queria mexer, não consigo mexer. Eu queria ter autonomia de levantar e fazer xixi onde eu queria fazer, não consigo fazer. Então, como que eu posso proteger ele? Como que eu posso aliviar esse sofrimento? E tudo isso aqui vai somando, gente, no que a gente fala de cuidado além da cura. Então, muitas vezes, a medicina e a medicina veterinária molda a gente de uma forma um pouco tendenciosa à cura. Ninguém falava de morte para mim na graduação, ninguém falava de perder o paciente na graduação. Na verdade, falava com um sentido muito relacionado ao quê? Quando o paciente morre é meio que uma perda, né? É como se eu tivesse perdido aquela batalha, como se tivesse falhado com aquele paciente. Eu acho que a morte é um ciclo vital da nossa vida. Todo mundo vai passar por isso. Não tô endeusando a morte aqui, tá, gente? Depois vão sair falando assim, Daniel, só fala de morte. Peraí, não vou encaminhar ninguém pro Daniel, você vai falar de morte só. Mas não, na verdade, a gente tem que entender que a morte não é o que a gente estima muitas vezes, mas vai acontecer para todo mundo. Em pacientes com doença incapacitante, doença grave avançada, talvez, entender que a vida, a qualquer custo, não é meu objetivo, auxilia a gente a cuidar além da cura. Então eu posso sim dar qualidade para esse paciente de vida, mesmo que ele vá morrer no meu tratamento. Eu sou a piada no ambiente de trabalho, tá, gente? Todo mundo fala que eu tenho que ter um jaleco preto, que eu sou o doutor Caveirinha, que meu carimbo tinha que ter uma caveirinha ali no carimbo, porque todos os meus pacientes morrem. Hoje talvez eu tenha uma rotina de pelo menos 1, 2 mortes por dia. 1, 2 mortes por dia. Não me orgulho disso, tá? Mas não me sinto mal por isso. Às vezes fico meio na bad. Às vezes fico meio ali assim, putz, que merda. Tipo, o que eu tô fazendo? Mas foi uma realidade que eu escolhi um pouco, talvez, por trabalhar com cuidados paliativos e trabalhar com medicina oncológica, né? Que é pacientes com doença grave. Mas eu não me sinto muito mal, às vezes. Sempre é ruim perder um paciente. Mas porque aqui eu foco muito nisso aqui, cara. Eu não tô querendo que esse paciente seja curado, eu quero que o paciente tenha qualidade de vida. Eu quero que hoje, quando esse paciente fale para mim, aquela família chegue no momento que a gente decida por uma eutanásia ou por uma sedação paliativa, nós saibamos que foi feito tudo que a gente podia fazer. E isso não é só da oncologia. Então a cardiologia vai passar por isso, tá? Então quem tem paciente com doença congestiva, debilitante, vai chegar uma hora que vai cair inapetente, vai perder peso, vai morrer. O paciente endocrinopata vai morrer. O paciente dermatopata, não. Às vezes vai ter outra coisa, vai fazer outra coisa. Brinco que a dermatologia não tem muita emergência. Eles me odeiam quando eu falo isso. Mas toda a especialidade vai ter, a grande maioria das especialidades vai ter doenças incapacitantes que vai acabar tendo uma morte daquele paciente. E não vai ser a cura. E não é falha, tá, pessoal? Não curar o paciente quer dizer que vocês são incapazes de cuidar daquele paciente. Claro, a gente falha às vezes, tem paciente que poderia ter mudado alguma conduta, mas a morte não é uma falha de conduta. O que eu acho que é falha de conduta é o quê? Eu não ter aceitado essa evolução, ou principalmente ter permitido que esse paciente passasse por sofrimento, não ter protegido ele e não ter acolhido ele. E tudo começa aqui, tá vendo o que é a primeira coisa? É acolhimento. Não adianta pensar em cura, não adianta pensar em sofrimento se eu não acolho esse paciente. E é muito mais do que o paciente, tá, pessoal? É a família. E a gente conhece esse outro slide aqui, que é acolher justamente amparar. Daniel. Sim. Eu tenho uma pergunta. Você falou daqueles 4 tópicos ali principal do acolhimento. A gente tem que levar isso também para o tutor, né? Porque a gente vê hoje o animal não é só mais um animal, ele é um membro da família. Então a gente também tem que levar esses 4 pontos até pro dono do animal, né? Então a gente não vira só um médico, um médico veterinário, mas também quase um psicólogo. Perfeito. Como é que é teu nome? Liane. Liane. Perfeito, Liane.
Ótima colocação, é isso mesmo. Eu brinco hoje em algumas consultas com algumas famílias que eu falo que mais fácil, até mesmo com os estagiários, que o mais fácil é tratar o paciente, tá? Eu falei que é super difícil, né? Não falei que é fácil tratar o paciente, mas às vezes é mais fácil tratar o paciente. Porque o mais desafiador muitas vezes é a família. Porque o paciente, se a gente contorna, se a gente consegue alinhar bem esses 4 pilares, beleza, consegue manejar de uma forma mais próxima do que a gente espera possível. Não vai ser 100%, tá, gente? Às vezes vai ser ali 80%, 90%. Mas o mais difícil é trazer a família para essa realidade. Porque a gente está lidando com o filho dessa pessoa. A gente está lidando com o amigo dessa pessoa, o confidente dessa pessoa. Eu escutei uma expressão uma vez que eu nunca esqueci, mas que às vezes aquele paciente que está ali no teu consultório com 15, 16, 19 anos, ele é a única pessoa que aquele familiar teve confiança de falar sobre as dores da vida dele. Às vezes, foi o único indivíduo que aquele tutor teve coragem de falar, por exemplo, sobre coisas que ele nunca falou com a família dele. E agora ele olha para aquele paciente no momento de perda, em que você como oncologista, você como cardiologista, mas a gente vamos focar no oncológico aqui, né? Como oncologista fala assim, olha, seu paciente tem uma doença grave, que talvez ele vai virar óbito por conta dela, ou ele vai virar óbito com essa doença. E o cara pensa assim, não tá pensando só no tratamento, ele tá pensando justamente nisso, assim, putz, com quem que eu vou conversar agora? Com quem que eu vou falar sobre meus problemas? Com quem que eu vou falar sobre minhas primeiras experiências que eu nunca tive coragem de falar com a minha família? Minhas escolhas, porque teria preconceito, porque ninguém aceitaria. E agora, o que eu faço na minha vida? Aí vem aquela expressão assim, dá outro cachorro para ele, dá outro gato para ele. E, cara, isso é uma história insubstituível. Então, esse acolhimento é justamente isso, acolher a família. Acolher o paciente, acolher a família. Por definição, se a gente for olhar o que é cuidados paliativos, basicamente, pela OMS, é isso aqui. Então, abordagem para melhorar a qualidade dos pacientes e familiares, aqui o que acabou de ser exposto, a gente está discutindo, que enfrentem uma doença ameaçadora através e do alívio do sofrimento, através da identificação precoce, até lá no comecinho, e impecável da avaliação e tratamento da dor e dos outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Eu queria botar só como destaque algumas coisas aqui, tá, gente? Vocês me falaram quanto tempo eu tenho, né? Então, vocês se ferraram, porque agora eu vou só desandar, tá? Brincadeira, mas eu falo pra caramba. Mas, assim, algumas coisas que eu queria botar como destaque aqui. Primeira coisa, alívio familiar, beleza. Segunda coisa, alívio de sofrimento. O que é sofrimento, pessoal? Alguém me responde, o que é sofrimento? O que é sofrer? O que você considera como sofrimento? Eu estou sofrendo. Pode ser uma dor emocional, uma dor, como é que fala, física mesmo. É aquele sentimento que a gente sente de tristeza. Perfeito. A dor vai muito além só... desculpa, o sofrimento é muito além só da dor, tá, gente? E às vezes a gente pensa em sofrimento só como dor. Uma das perguntas que eu mais faço nos atendimentos é qual que é o teu maior medo? Que ele sofra. E o que você acha, o que você acha que é sofrimento? Ele sentir dor. Só que o sofrimento é muito além da dor. E volto. Talvez isso seja o que tem o mais desafiador, porque a gente está manejando isso com família muitas vezes. Quando a gente fala de sofrimento, a gente está falando de que a gente tem um sofrimento em dor total, na verdade. Que envolve a dor física, a dor emocional, a dor social, a dor espiritual. Então, que são as queixas que a gente tem com a religião, são as queixas que a gente tem com o nosso sagrado, que independente de religião, são o que a gente considera como mais sagrado para a gente como símbolo. É o social de exclusão, é o físico, que é a dor de fato, é o emocional, que é aquela vontade de falar assim, putz, eu não quero fazer nada, que é a depressão, por exemplo. E quem passa por isso muitas vezes é justamente a família, porque quando a gente fala do paciente paliativo em medicina veterinária, é aquela família que muitas vezes não vai ter aquela dor não reconhecida. Porque o cara não tem o luto dele, por exemplo, no trabalho. Ele não recebe 7 dias de luto porque o cachorro dele morreu. Mas teu cachorro morreu. Mas você levando seu cachorro no veterinário de novo. Você levando seu gato no veterinário de novo. Mas você tá achando que é só um cachorro. Isso é uma dor social. Ele não foi incluído numa dor. E quando a mãe de alguém morre, o filho de alguém morre, alguém vai sempre compadecer. O paciente
Veterinário não, muitas vezes não. Ele vai ser julgado por isso. E é nosso papel acolher essa pessoa nesse momento, de valorizar essa dor dele. Não de sentir a dor dele, tá, gente? Que é o que a gente tem discutido muito sobre o que é sentir a dor da pessoa ou entender a dor da pessoa. A gente tem que entender aquela dor. Se a gente sentir a dor de todo mundo, pessoal, ninguém aguenta. Aí você larga a veterinária fácil. Principalmente quando a gente começa a ter muitas perdas. Mas eu tenho que entender aquilo ali. Porque às vezes é você que está acolhendo aquela dor, porque o cara, ninguém acolheu aquilo ali. Muitas situações, ele chega no trabalho, o cara te julga por conta disso. A dor espiritual, muitos tutores falam comigo também sobre isso. Por que Deus está levando ele? Ele não fez nenhum pecado. Porque eu pequei, eu errei, eu já fiz coisa errada, meu amigo fez isso, mas meu cachorro nunca fez nada de errado. Por que ele está sendo castigado por ter câncer? Por que ele tem câncer? Ele é tão bonzinho. Eu tô com um paciente agora de 1 ano e 2 meses com carcinoma renal. Extremamente metastático, prognóstico muito ruim. Não é um paciente de cuidados paliativos, mas, porra, é um paciente de 1 ano e 2 meses. Por que ele tem câncer? Então, em muitas pessoas religiosas vai vir esse questionamento. Então, isso é importante a gente entender. Então, ou seja, tá vendo que cuidado paliativo é muito além só de fazer paliativo? Ah, faz um paliativozinho ali. Desculpa voltar nessas coisas, porque isso me irrita muito, tá, pessoal? Mas naquela pergunta que eu falei para vocês, quem é o nosso paciente paliativo, talvez a gente consiga juntar nossos pilares nesses 4 pacientes aqui. Paciente com diagnóstico terminal. O que é um diagnóstico terminal? Então, assim, é aquela doença que não tem probabilidade de cura. Na veterinária, a gente não tem muito bem estabelecido isso. Na medicina humana, seria aquele paciente que tem uma doença que tenha, que ele vai virar óbito em menos de 6 meses. Então, por exemplo, seu tempo de vida é mais ou menos 5 meses. É um paciente em diagnóstico terminal de doença. Na veterinária, a gente não tem muito bem estabelecido isso, mas um paciente com doença grave, avançada, incapacitante, que eu não consigo curar. Beleza, pode ser um paciente terminal. Paciente status geriátrico terminal, às vezes ele não tem câncer, mas ele tem idade. Então, a gente já tem pacientes com 18 anos, 19 anos, 19, 20 anos. Então, esse é um paciente que ele é um paciente que está indo para cuidados paliativos, com certeza sim. Então, eu não posso cuidar de um paciente, eu estou com um paciente hoje, antes de começar essa consulta com você, começar essa palestra com vocês, estava conversando com a Nininha, que é uma paciente, com a Nininha não, né? Com a tutora da Nininha, com a frente da Nininha, que é uma paciente que tem linfoma, que tem 19 anos. Então, assim, eu não posso lidar com a Nininha, que tem 19 anos, com um paciente que tem 8 anos de idade, com o mesmo diagnóstico. Tanto é que a minha conversa com eles agora foi justamente isso. Peraí, ela tem linfoma, tá, gente? A gente vai entrar nesse assunto que é doença clínica, mas, por exemplo, ela tem linfoma, o que eu falei agora? Putz, vamos esperar um pouco no tratamento aqui agora, ela tá em quimioterapia, tá? Mas ela teve alguns eventos agora de doença periodontal, de lesão corneana, então eu tive assim, não, peraí, vamos segurar aqui um pouco agora a quimioterapia, doutor, mas essa quimioterapia não é importante para o câncer? É importante para o câncer, mas ali, agora, pensando em qualidade de vida, tem que segurar mais algumas coisas, então paro a quimioterapia, cuido de outras coisas, porque o nosso foco é um paciente de 18 anos, pensar em qualidade de vida para ele, não adianta eu pegar quimioterápico ali e descer bica aberta ali e ver se ele aguenta. Não, ele tem que pensar em qualidade de vida. Daniel, pessoal, ela tá bem hoje? Daniel, ela correu, brincou, comeu pra caramba, latindo, então ótimo. E tá sem quimioterapia há 2 semanas, então talvez, e a semana que vem a gente faz a quimioterapia, vamos avaliar. Então, se ela estiver bem, talvez semana que vem, talvez segure um pouco mais. Vamos avaliar o exame de sangue. Então, mas eu quero voltar com a quimio? Quero, com certeza, minha vontade como o Daniel, quero voltar com a quimio para essa paciente. Mas eu quero voltar no momento que ela estiver apta a isso. Então, o paciente o quê? Geriátrico terminal. Paciente com 18 anos, qualquer hora, ela pode ter só uma desculpa para ir embora. Eu brinco que não existe morte, morreu por velhice, morreu por alguma coisa. Só precisa de desculpa. Até pra gente. Eu tenho uma vozinha de 96 anos. A última vez que ela internou recentemente com doença renal e com pneumonia. Eu falei, ih, pai, já prepara. Ele, mas por quê? Eu falei, pai, 96 anos, a pessoa deu uma desculpa para ir embora. Ela precisa só chutar um prego para ir embora. Aí, por sorte, a gente quebrou a cara. Eu quebrei a cara porque ela tá viva até hoje, mais forte que a gente, inclusive. Tá mais forte que eu. Mais saudável que eu. Faz os exames, tá tudo ok. Mas, assim, o paciente geriátrico, às vezes, só dão desculpa. Então, ele tá perto, ele é um paciente terminal, muitas vezes. Então, a gente vai ter que ir manejando ele com mais cautela. Doença incapacitante, às vezes, não é um paciente geriátrico, tá, pessoal? Não é aquele paciente que tem, por exemplo, doença debilitante. Doenças, principalmente doenças neurológicas aqui, tá? Então, aquele paciente que tem um acidente vascular, aquele paciente que tem convulsão constante, né, que precisa ficar em medicações sedativas,
Paciente que tem ali uma sinomose grave, que não consegue movimentar sozinho, isso é incapacitante, então é um paciente que precisa de cuidados paliativos. E as doenças crônicas em estágio progressivo, né? Câncer é a principal delas. Mas diabetes pode ser uma delas. Doença cardiovascular pode ser doenças crônicas em estágio progressivo. E que é uma doença crônica em estágio progressivo? É que é a doença que a gente não vai curar, muitas vezes. Por exemplo, diabético. Diabético deixa de ser diabético? Não. Ele vai piorando ao longo do tempo. Aí quando somos diabético com 18 anos, aí começa a ferrar tudo. O paciente oncológico, às vezes, não é curável. O paciente cardiovascular, a gente não faz transplante de válvula. Então, ou seja, às vezes ele tem uma cardiopatia congestiva grau 3, a tendência é que ele vai evoluindo, chegando no grau 4, grau 5, grau 6, então isso vai ser incapacitante em algum certo momento, é progressivo. Aí a gente vai para o outro cenário, totalmente diferente, né? Cirurgia oncológica curativa. Aí eu volto à pergunta de novo, o que seria uma cura oncológica? Me respondam essas 3 coisas. Essas 2 coisas inicialmente. O que vocês acham que é uma cirurgia curativa, e o que é uma cirurgia oncológica? Desculpa, o que é uma cura oncológica? Então, o que eu tenho de cura do câncer, para ficar mais fácil essa pergunta, né? Dei bagunçado. O que é uma cura oncológica? O paciente com câncer que é curado. E o que é uma cirurgia que é curativa? Então, toda cirurgia curativa, ela é curativa? Então, o que significa isso? Alguém que se arrisca a falar um pouco sobre isso? É aquela que vai amenizar não, que vai, vamos dizer assim, cortar pela raiz o mal, né? Falando a modo bem grosso. Do que você está falando? Sobre a cura oncológica ou sobre a cirurgia curativa? Sobre a cirurgia curativa. E ela é curativa? Espera-se que sim, né? E o que seria a cura? O que é cura no paciente oncológico? Olhando por outro lado, pelo que eu vejo, eu acho que assim, a cura oncológica seria a remoção total das células que dão origem às neoplasias. Só que, para mim, eu vejo que seria algo bem difícil. Muito difícil, porque pode ser até mesmo na cirurgia que não haja a exérese do tumor por completo. Algumas células estão ali e pode continuar proliferando e ter uma nova formação tumoral. Então, eu acho que a cura seria basicamente isso, a tentativa, né, e ter conseguido fazer toda essa remoção dessas células neoplásicas. Perfeito. Eu acho que essa colocação vem muito de encontro ao que é essas definições. Por isso que eu falei que era polêmico esse título. Porque é justamente isso que ele traz, às vezes, uma falsa interpretação pra gente, tá, pessoal? A cura é o que a gente quer. A cura é o que a gente quer. Mas na grande maioria dos pacientes, a gente não vai conseguir a cura. Eu falaria que hoje na rotina oncológica, 80% dos pacientes não vão ser curados da doença. Por mais que eu queira. Eu acho que eu posso falar para mim que agora talvez até 90%, porque assim, eu não atendo mais TVT. Adorava quando eu atendia TVT, porque TVT eu curava todo mundo. Agora quando chega TVT, agora nem TVT eu curo mais. Porque quando chega TVT para mim, é aquele TVT que já foi mexido de tudo quanto é jeito. Eu atendi 4 TVT depois que eu voltei para essa rotina particular. E os 4 que eu atendi foram terríveis na minha vida, porque eram TVTs quimio-resistentes, que já todo mundo já tinha mexido, já tinha feito tratamento, não respondia mais nada, tinha que fazer rádio, química, eletroquímio, cirurgia. Então, ou seja, a cura é o que a gente quer, mas na verdade nem sempre a gente vai conseguir, porque a cura é justamente quando não tem mais nenhuma evidência de doença oncológica naquele paciente. Aquele paciente que eu zerei qualquer contagem de celularidade, qualquer contagem, não tem mais nada ali. Então isso é quando aquele paciente foi livre da doença. Mas a cirurgia curativa, ela é a mesma impressão que a gente usa na radioterapia curativa, às vezes, por exemplo, também, existe radioterapia curativa e paliativa, não necessariamente quer dizer que ela vai ser curativa. Quer dizer que ela vai ter o intuito de tirar o máximo possível, de conseguir ter uma cura local ali daquela retirada do que foi feito, né, do planejamento cirúrgico, da abordagem cirúrgica, mas não quer dizer que ela vai ser cura para a oncologia. Então, eu estou fazendo o quê? Um planejamento curativo. Um planejamento curativo. Aquela cirurgia com 3 centímetros de margem, com flap, com semeadura ali, fazendo os enxertos livres. Então, eu fiz aquela cirurgia plástica linda, aquela ressecção linda. Foi com o objetivo curativo? Sim. Porque eu queria tirar tudo que eu dava para tirar. Mas ela foi curativa para o paciente, com certeza? Não, porque depende muito de comportamento biológico.
o que essa doença tem capacidade de poder jogar a célula para circulação, por exemplo, fazer metástase pulmonar. Do que eu posso ter, por exemplo, de evento ali, numa metástase de fígado, de baço, ou linfonodal, por exemplo. Então, são situações diferentes. Eu posso fazer, por exemplo, a mandibulectomia total e ter uma cirurgia curativa ali como objetivo. Só que era um melanoma melanótico, que tem 95% de potencial metastático. E daqui 6 meses ele faz metástase para o pulmão. A minha cirurgia foi curativa? Foi. Retirei o leito. Mas foi curativo ao curativo oncológico? Não, porque ela tinha células circulantes. Então, isso que a gente tem que entender. Não sei se ficou muito confuso para vocês, mas é isso que a gente tem que entender. O que é um objetivo curativo ou não. Uma forma prática da gente entender isso, que seria a forma mais técnica, é o quê? Toda vez que eu penso no planejamento cirúrgico oncológico, eu tenho que ter uma definição que tem que estar no prontuário do teu paciente, tá, gente? Sobre uma definição que a gente fala de R0, R1 e R2. R de rato, então R0, R numeral 1, R numeral 2. Que é justamente o que eu tenho de planejamento cirúrgico e de conclusão cirúrgica. O que seria isso? O R0 é que eu não consigo tirar toda a formação sem nenhuma evidência de doença residual ali. Por exemplo, aquele sarcoma que eu fiz uma boa margem cirúrgica, tirei musculatura, retirei ali bordas, fiz uma análise histopatológica com avaliação de margem, tem margens livres. Então eu tenho o R0 ali, tirei tudo. O R1 é aquele mesmo sarcoma que eu fiz uma puta margem ali, tirei tudo. Ou às vezes não dava no planejamento pela localização, eu estava conversando com o meu primo, inclusive, que estava com o cachorro dele, que estava com carcinoma de laringe. Então a região que a gente praticamente não tem margem cirúrgica. Mas ali foi retirado, eu falei assim, retirou tudo macroscopicamente. Só que ali ficou o quê? Microscopia comprometida. Então o paciente é R1, porque eu tirei macro, mas a micro ficou, porque eu não consegui fazer margem cirúrgica. E a R2 é aquela que a gente tira só macro. Tira o máximo de macro possível, mas fica macro ali ainda. Ou seja, às vezes são cirurgias paliativas, algumas vezes. Que é só, às vezes, para descomprimir via aérea, para poder descomprimir ali obstrução intestinal. Mas eu sei que tem macroscopia ali, eu estou vendo a macroscopia ali, mas eu tirei o máximo que dava. Que é uma expressão que a gente usa muitas vezes de um toalete cirúrgico. Estou tirando o que dá para tirar ali, mas eu sei que tem doença macroscópica visível ali. Isso tem que estar bem planejado no que a gente vai fazer de tratamento desse paciente. Opa, beleza, nosso plano aqui é um R0. Então, o que a gente tem que fazer de R0? Não, peraí, gente, vamos fazer um R1 aqui, eu seguro com terapia adjuvante depois. Ah, não, olha, aqui é só para segurar o máximo possível, dar conforto para esse paciente, então é R2. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado no planejamento cirúrgico. Então, por isso que a gente traz essa discussão do que é o paliativo e o curativo. Por que discutir entre paliativo e curativo? Se a minha cirurgia curativa nem sempre é curativa, por que então a gente não faz paliativa, então? Porque às vezes minha curativa pode aumentar muito o tempo de sobrevida desse paciente. Por mais que ele tenha uma metástase depois, eu digo para vocês que 80% dos pacientes morrem ainda, mesmo com cirurgia curativa, que eu faço, indico muita cirurgia. Mas eu aumentei a sobrevida dele, às vezes exponencialmente, comparado com aquele paciente que não fizesse cirurgia curativa. Curativa macroscopicamente. Agora, o paliativo é aquele que eu falo assim, beleza, eu estou convivendo com a doença, ela é incapacitante, mas eu tenho que pensar em uma cirurgia ali. Porque qual que é o outro assunto que é polêmico? Cirurgia no paliativo, o Daniel acabou de falar um monte agora pra gente de paliativo. De paciente que a gente vai pensar em cura, em cuidado, em amparo, em acolhimento. Mas qual o sentido de fazer uma cirurgia no paciente paliativo? Qual o benefício que ele tem na cirurgia? Ah, um paciente paliativo não faz cirurgia. O paciente paliativo faz analgésico e sedativo. Não, mas, porra, a gente tem que pensar, às vezes, também no paliativo para ele cirúrgico. Que é fazer uma cirurgia de conforto. Então, por isso a gente bota isso em discussão, tá, pessoal? Por isso que é importante, por isso que a gente tem que botar em pauta o que é meu objetivo com esse paciente. O que eu quero com esse paciente. Porque a gente vai juntar justamente essas 3 vias aqui, tá, pessoal? Limitação, primeira coisa, o que é meu paciente? Quais as limitações que ele tem, qual que é o diagnóstico que ele tem, ou seja, um diagnóstico curativo ou não curativo? É um diagnóstico incapacitante ou não? O que ele tem de comorbidade? Um paciente de 18 anos, nefropata, cardiopata, artropata e endocrinopata, daqui que eu posso fazer. Então a idade não é doença, mas a idade é acompanhada de comorbidades. Então, às vezes, eu tenho mais segurança de fazer uma cirurgia no paciente com 15 anos do que num de 5. Depende da condição dele. Mas, claro, que dos de 15 anos, eu vou ter que estadiar ele muito melhor, porque eu não sei o que vai estar acontecendo ali com ele. Ele tem mais chance de ter coisas ruins. Mas eu tenho a família. Quais são as limitações da família? Não adianta você falar do tratamento mais lindo, tá, pessoal?
vamos fazer uma radioterapia aqui com planejamento cirúrgico assim, 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 e o cara não consegue nem comprar um anti-inflamatório para o paciente. Então adianta falar do melhor tratamento, que a gente fala que é gold standard, né, que é o padrão ouro de tratamento, se o cara não consegue pagar nem R$15 no anti-inflamatório. Ah, Daniel, se não consegue pagar R$15 no anti-inflamatório, por que tem cachorro? Eu sei, isso é uma discussão social, mas eu vivi muito isso. Eu falo que é um pouco injusto falar disso, porque hoje eu convivo com o mercado particular um pouco mais, convivo com pessoas com mais condições financeiras. Mas quando eu tava lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, chegava o cara que não tinha dinheiro para comer. Ele dividia, ele ia lá na frente do hospital, ele pegava o lanche para ele comer, e levava uma marmitinha ali com uma misturinha para ele dividir com o cachorro dele ali, enquanto estava esperando ali os exames para fazer. Então, como é que eu falo, tipo assim, cara, você tem que fazer uma radioterapia que custa R$20 mil, R$30 mil no teu cachorro para poder curar. Então, tem que entender a limitação dele. Ah, Daniel, mas volta naquilo que eu falei, né? Tipo, adianta, por que pegou o cachorro? Não adianta pensar nisso agora que o cara tá lá na tua frente. Então, assim, porque ele pegou e não pensou na aspecto social dele, adianta. Agora eu falo pra ele que o problema dele, se vira o que tem que fazer. Não, a gente tem que, infelizmente, já aconteceu esse problema social, a gente tem que ter conscientizado antes, mas agora que tá ali, o que eu posso fazer? Qual é a limitação? Até onde eu posso ir? Não deixar, não confundam isso, tá, gente? Não deixar de oferecer o melhor. Que às vezes o cara que parece ser limitado, ele consegue fazer coisas que você nem imaginava. Muito mais que a gente tem muito dinheiro. Como eu falei, convivo hoje com tutores que têm condição financeira. E muitos deles, às vezes, não fazem nada. Às vezes o cara que, quando eu falo cara, desculpa, mas aquela família que tem ali pouca condição financeira, faz um empréstimozinho ali, pega as economias ali e faz tratamento. Todo dia, toda semana, faz tudo. E às vezes o cara que tem muito dinheiro ali não faz nada. Então não confundam isso de não oferecer o melhor. Ofereçam o melhor. Mas também compreendam, a gente tem que entender as limitações. Beleza, não é possível isso aqui, o que eu posso fazer? O que a gente consegue fazer? Até onde a gente consegue ir pensando no melhor para aquele paciente. Qual que é o objetivo dessa família? Ela quer cura? É possível a cura? Se não é possível, tem que falar isso para essa família, para não se frustrar. Não é possível, mas qual que é o custo disso? Quando eu falo custo, é o quê? O tratamento, não financeiro. Quais os reflexos disso? Quais são os medos? O que você tem medo? Pergunto sempre à família. Qual o seu maior medo com o seu paciente? Seu medo é de sofrimento? Então como a gente pode poupar esse sofrimento? Seu medo é de dor? Como a gente maneja a dor? Seu medo é de perder ele? Como é que a gente vai cuidar disso aí? E aí sim a gente chega no tratamento. Qual que é o trauma? Qual que é a adaptação do paciente? Qual que é o benefício do paciente? Qual a indicação terapêutica e quais são os resultados? Então aí sim, juntou tudo isso, a gente chega no planejamento terapêutico desse paciente. Agora vai ficar um pouco mais dinâmico, tá, pessoal? Então eu quero que vocês tentem decorar um pouco desses casos, cada caso agora, tá? Decorar não, mas sim, lembrar de cada caso. A gente vai discutir, eu vou falar de todos os casos, e depois a gente vai discutir todos esses casos, beleza? Até agora, deu para acompanhar bem, tá, pessoal? Ou quer que eu volte a algum ponto dessa parte introdutória? Até agora tudo certo, doutor? Beleza. Tá aí no ritmo tranquilo, de velocidade e de informação? Tá ótimo, sim. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Agora, agora nos eventos, tá, pessoal, vai ter alguns vídeos. Salvo engano, as experiências que eu tive com vídeos no Meet é que dá umas travadas. Então, quando eu estiver colocando vídeo, eu não vou falar nada. Provavelmente o vídeo vai ficar meio travado, meio pausado, assim, com várias fotinhas. Mas depois que acabar o vídeo, eu passo para outro slide e começo a falar de novo. Tá? Só para não dar muito problema de comunicação com vocês. Então, o primeiro caso que eu trouxe foi o Peri. O Peri era um paciente canino, SRD, de 19 anos de idade, um senhorzinho. Daí o Peri tinha um histórico de mastocitoma cutâneo de alto grau. Ele já tinha retirado esse mastocitoma, já tinha feito cirurgia. Era um masto de bolsa escrotal. Fez ablação de bolsa. Daí a gente tratou ele com quimioterapia na época. Só que o Peri apresentou uma recidiva neoplásica. Depois de alguns meses, apareceu o tumor de novo ali. Só que na recidiva, a gente também tinha presença de metástase linfonodal periférica, então tinha metástase para os dois linfonodos inguinais, estavam duas bolinhas ali de linfonodos inguinais. Tinha metástase em linfonodo abdominal, tinha linfonodo abdominal bem reativo, ilíaco, sacral e alguns mesentéricos, com infusão, inclusive com infusão abdominal, e metástase esplênica. Tinha um baço todo pipocado de metástase. E tinha mastócito ali. Então, ou seja, ele era um paciente com doença local associada à doença
sistêmica avançada, paciente estágio 5 de doença, bem ruim. Só que, além disso, ele está falando de 9 anos, tá, pessoal? Ele tinha distúrbio cognitivo, aquele paciente que às vezes tinha muita oscilação de consciência, vocalizava, gritava, não reconhecia o ambiente, trocava o dia pela noite, então a noite gritava a noite inteira, a noite dormia o dia inteiro, de dia dormia o dia inteiro. Era artropata no último, quando eu falo no último, tudo crepitava, se pegar no peri, dava agonia de pegar no peri. Com todo respeito ao peri, eu amava o peri, seu Mariano, Zé Mariana, foi um dos tutores, eu tive muita dificuldade de acostumar com ele. E até hoje a gente conversa muito, assim. Mas no começo, assim, era muito difícil, era um tutor muito difícil. Mas o Peri era aquele cara que a gente pegava ali pra botar ali na mesa, você mexia com ele, deitar, ele instalava inteiro. Aí você mexia na perna, instalava a perna inteira. Aí você mexia no pescoço, instalava o pescoço, tipo assim, ele instalava inteiro. Então, ele tinha atropatia em grau muito elevado. Era um paciente hepatopata, tinha enzimas hepáticas aumentadas e uma dermatopatia horrível também. Então a gente fazia quimioterapia, a pele dele ficava podre, assim, quase desfazia, coitado. Aí a gente parava que a quimioterapia dava uma melhorada, mas assim, melhorava, mas não ficava 100%. Então, ou seja, era um paciente que tinha, além do câncer, várias outras doenças concomitantes. Mas quem era a família do Peri? Tutor idoso, não tinha filhos, então o filho dele era o Peri. O paciente era o único em casa, então ele tinha uma convivência 100% com aquele paciente. Aposentado, então, ou seja, convivia 24 horas por dia com aquele paciente, com aquele animalzinho. O maior medo dele, sofrer. Não quero que o Peri sofra. O Peri é meu companheiro, o Peri é meu parceiro, não quero que ele sofra. Então, esse era o Peri. Então, isso aqui foi uma das últimas fotinhas que eu recebi do Peri. Ele tirou essa foto aqui algumas semanas antes da eutanásia do Peri. E, assim, olha nessa foto que lembra muita coisa boa. Então, assim, foi um dos eventos, né, assim, das revisões do Peri. Então, esse aqui é o cara de 19 aninhos que a gente tinha ali. E aqui a gente tinha a lesão dele recidivante na região próxima à bolsa que a gente tirou o máximo de alto grau. Eu vou soltar um pouquinho dos vídeos agora, tá? Vou soltar o primeiro vídeo, que é da lesão, chegando um pouco mais perto da lesão, e um outro do Peri, como ele era, assim, além da lesão, tá, pessoal? Então agora eu vou parar de falar e o vídeo vai ficar um pouquinho mais picotado, mas é o vídeo que vocês acompanharam um pouquinho dele. Só um feedback. Deu para acompanhar o vídeo? Só fala sim ou não? Sim, doutor. Show, ótimo. Então deu para ver, né? O Peri, velho no último, né? Assim, todo travado, todo difícil de andar, esse era o Peri. E aqui era a lesão que o Peri tinha. No máximo de alto grau, recidivante, ulcerado, com infecção e com muita dor. Isso era a lesão que o Peri tinha. Segundo paciente, Nenê Patinho, uma 15 anos, rápido e progressivo em corpo da mandíbula direita dela, que estava crescendo uma massa muito grande. Não conseguia comer, tinha uma hiperalgesia terrível, a gente encostava, ela reclamava muito de dor. A citologia não tinha diagnóstico, fez uma biópsia dela, diagnóstico de osteosarcoma osteoblástico, tá? Tinha um osteosarcoma de mandíbula. Não tinha metástase em pulmão, não tinha metástase abdominal. E daí a principal, e a família dela, na família de um casal, a tutora não tem mais convivência com a paciente, então assim, a mulher é a que mais fica com a paciente, então do que o esposo é mais tranquilo, a mulher é a que convive, que passeia, que faz tudo. Ela é mãe de 3 filhos que moram fora do país, então a paciente já se tornou uma principal companhia. Ela que tem características, eu não posso falar isso porque eu não sou psicólogo, tá? Mas tem características que a gente fala que parece muito com a síndrome do ninho vazio. Então, ou seja, meus filhos saem de casa, eu preciso substituir meu filho de alguma forma. Às vezes o cachorro, às vezes, assume esse papel. E o maior medo dela, que ela sinta dor,
ela sofra e o maior medo principal, perder ela para a doença. Eu não admito perder Nenê Patinho para a doença. Não, ela não pode morrer. E essa Nenê Patinho, então, a gente tinha aqui uma lesão mais ou menos de 3,4 na região mandibular. Tava pra caramba. Então, tinha que ser tudo com dinheiro. É muito chegar Nenê Patinho. Nenê Patinho que tá viva, tá? A gente acompanha ela ainda até hoje. Mas eu quis trazer essa foto, porque essa foto da Nenê Patinho filhote. Nenê Patinho ganhou esse nome estranho, Nenê Patinho, porque ela era chamada de Nenê. E até descobri esse dia que minha esposa também é veterinária, trabalha no hospital onde ela é atendida. E ela contou a história, né, que a Nenê Patinho, porque eu colocou Patinho porque ela ficava sempre contava ela afogada, assim, desmaiada, no laguinho que tinha na casa ali, perto da casa ali. Então ela chamava ela de Patinho, porque queria ficar sempre na água. Então, todas as vezes encontrada nessa água ali, ela resolveu adotar a Nenê Patinho. Eu fui Nenê Patinho por conta disso. Assim, por isso que é um nome diferente. Mas por que é diferente a gente pensar que, putz, ela tem foto até hoje, e compartilha essa foto da Nenê Patinho Filhote. A Nenê Patinho tem 13 anos de idade. Então, esse paciente aqui não é só um paciente, ele não é só um cachorro dela. Então, tem toda uma história construída até chegar ali. Então, por isso vem toda essa soma de dor para ela ali. De medo de perder, de medo de sentir dor, de medo de sofrimento, porque é aquele negócio. Não quero perder a Nenê. Mas a Nenê também não pode sofrer. Ela tem que estar aqui comigo, mas ela não pode estar com dor. Terceiro paciente, o Fred, canino de 10 anos. Ferimento região maxilar. Crescimento rápido. Sangramento ativo, então sangrava sem parar essa região da cavidade oral. Tinha uma biópsia, já chegou para mim com a biópsia já de um carcinoma espinocelular grau 2, ou seja, moderadamente diferenciado de maxila. Não tinha metástase. A família tinha era o único cão na família, esse paciente preocupado principalmente com dor. Queria que ele continuasse comendo, que mais incomodava ele não conseguir comer adequadamente. E estava disposto, Daniel, quero fazer o que for possível de tratamento para o Fred. Eu estou disposto a fazer tudo o que for necessário. Então essa era a lesão do Fred, parece besteira, né? Montinho do iceberg. Era só uma úlcera que sangrava. Na radiografia, qual o grau de lesão que a gente tem nessa radiografia? Ó, tudo isso aqui é o normal, tá? Olha esse lado aqui, comido. Então, ou seja, já tinha uma osteólise gravíssima, já de infiltração já. Quarto paciente, o Júnior, canino de 13 anos. Dificuldade para urinar, cansaço fácil. Presença de uma expansiva em próstata. Ele tinha uma próstata que comprimia a uretra. Então, a dificuldade para urinar para ele é justamente porque a próstata estava obstruindo a uretra dele. Então, urinava por extravasamento, só por micção, assim, por gotejamento. Tinha vários nódulos hepáticos, então tinha muita metástase. Já tinha metástase avançada. Aí, para ferrar um pouquinho, responsável, paciente, ela tinha um tumor de tireoide com metástase em 18 linfonodos cervicais. Então, ela tinha todo um histórico oncológico ali associado. Não tem marido, não tem família, só convive com 2 cães. O cão era um espelho para ela relacionado à doença oncológica que ela tinha. Então, ou seja, ela tinha uma grande dependência emocional com aquele paciente. Aquele paciente tirava muito ela daquelas crises de ansiedade pós-químio, tirava muito das crises ali de dor ou de sofrimento, pensando na perda relacionada ao câncer que ela tinha. E esse era o Júnior. O Júnior, por característica, um paciente relativamente ativo, extremamente abaulado, tinha alguns sinais de hiperadreno, inclusive, mas, cara, ele fazia ali, assim, de ter muito acúmulo de urina. Ele não conseguia urinar facilmente, ele urinava muito por expansão de extravasamento mesmo. O que é extravasamento? Quando acumula tanto xixi na bexiga, que a pressão fica tão grande na bexiga, que consegue soltar ali um pouquinho da xixi, sai um pouquinho, depois acumula de novo. Então, imagina que o paciente passava o dia inteiro, todos os dias, com vontade de ter xixi. E só saía quando ficava muito difícil de segurar, que ultrapassava essa pressão urinária. E por fim, tá, pessoal, são só esses pacientes. Meu Deus. Achitaram a canina de 6 anos, uma fila brasileiro, história de secreção nasal lateral, então a família começou as primeiras queixas dela, porque tinha muita secreção de um lado só. Atentem-se para isso, só tinha secreção de um lado. Foi tratada com antibiótico, falaram que era pneumonia, que era sinusite, e era só um lado, gente. Sempre pensem nisso. Pneumonia, sinusite, só de um lado. Se é só de um lado, pensem em câncer, tá, pessoal? Então passou ali mais ou menos 3, 4 meses, até que numa das avaliações notaram um nódulo na região maxilar.
Daniel, você falou de maxila, sendo que o problema era nasal, já é um sinal de alerta. Tem comunicação aqui maxilar com região nasal, então será que eu estou tendo progressão aqui para o nariz? E era ipsilateral, aonde tinha essa secreção. Foi feito uma biópsia, diagnóstico de sarcoma osteoblástico, obstrução nasal. Aí a gente fez uma tomografia desse paciente, uma obstrução nasal bilateral. Paciente jovem, tá, pessoal? 6 anos. Obstrução nasal bilateral, muita dificuldade respiratória, obstrutiva. Então, aqui o paciente respirava assim. Por quê? Está obstruindo o nariz entupido o tempo inteiro. Então, não é pulmão, é nariz. Sangramento oral constante incomodava bastante o pessoal, os tutores, a família, e tinha diminuição de atividade por dor. Então, sentia desconforto, ficava mais quietinha, não comia, então era outra paciente. Então, a família tinha ela como único paciente da casa. Foi uma surpresa diagnóstica, porque nunca imaginava que essa secreçãozinha nasal poderia ser câncer. Então, foi um impacto diagnóstico isso. Então, se é um impacto diagnóstico, pensem sempre nisso. Quando aquela pessoa já chega imaginando que é câncer, é uma abordagem X. Quando eu pego um paciente que acha que é só infecção, que é só inflamação, e do nada descobre que é câncer, é uma porrada para aquela família. Então, o medo de perder é muito maior. Às vezes, o medo é muito maior do que a dor, por exemplo. Então, assim, meu Deus, eu não sabia que era câncer. Então, meu Deus, vamos tratar esse câncer. Então, eu estava disposta a seguir qualquer tratamento possível. Daniel, vamos fazer o tratamento que for necessário para ela. Essa era a tomografia dela. Então, tudo isso aqui, tá, pessoal? É massa. Então, a gente tinha aqui o lado, essa formação hipercapitante aqui, mas tudo isso aqui era formação de massa, um cabelo mais alto, começava na boca. Desse lado aqui é uma projeção aqui pegando de cima para baixo. Então, tem a região mais hiperqui do tumor. Mas, ó, tem uma obstrução bilateral do nariz. Pega toda a cavidade nasal. Então, tudo isso aqui chegando aqui perto já da órbita. Então, é isso que a gente tinha de sinal clínico da Chitara. Um paciente, inclusive, recente. O paciente atendi ela mais ou menos há um mês atrás. Então, é um paciente super recente, Chitara. Fácil, né, pessoal? Super fácil. É igual um brinquedinho de criança, né? Tomar essas decisões. Só encaixar círculo no círculo, losango no losango, triângulo no triângulo, estrela na estrela. E aí, acham desafiadores esses casos ou acham tranquilos? Quem acha que é tranquilo isso aí? Ou quem acha que é desafiador? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho bastante desafiador. Eu também acho. Eu quis trazer esses casos para vocês, porque eu acho que fica mais fácil entender que quando a gente discute realmente o que é o paliativo, o que é o curativo. Porque é muito fácil falar de curativo, gente, naquele paciente tem, por exemplo, tumor de mama, fazer uma mastectomia. Eu vou fazer mastec. Mas isso aqui vai muito além só de uma nodulectomia. Então, são pacientes que têm doença grave avançada, localizações avançadas, idade avançada e família com históricos bem diferentes ali. Históricos de dependência, históricos de medo, históricos de dor e sofrimento que eram importantes ali. Então, tudo isso vai somando nessa prática do que é tomada de decisões. Daí, agora, o pessoal começa a mesa redonda. Agora vocês vão participar. Estou escutando basicamente 2 vozes, principalmente. Eu quero escutar outras vozes além das 2. Nada contra as duas que estou escutando, tá, pessoal? Mas eu quero que vocês saber se vocês não estão dormindo. Vamos voltar para o Peri, então. Peri é o primeiro paciente de 19 anos, metástase esplênica, metástase abdominal, metástase linfanodal, com um mastro de alto grau, com várias doenças associadas ao câncer. Só que atualmente a queixa principal dele é essa lesão. Então, um tumor recidivante, ulcerado, com muita dor, com secreção, com contaminação. Esse paciente é um paciente que vai para cirurgia ou vai só para cuidados paliativos? Já ficar aqui até amanhã. Até eu responder alguma coisa. Posso falar? Quem tá falando? Iane. Vamos lá, Liane, pode falar. Eu acho que esse paciente ele poderia ir para a mesa cirúrgica, principalmente por causa dessa ulceração, pela dor, pela fonte de infecção que pode ser. Então, eu acho que ele poderia ser um paciente para cirurgia, mas para esse nódulo em específico, não para fazer os outros.
Alguém discorda da Liana? Alguém concorda com a Liana? Por favor, fala comigo. Eu acho, pelo outro lado, que às vezes o cuidado seria mais paliativo, porque já é algo recidivante. Então, acredito assim, ele possa até ir para a mesa cirúrgica para fazer a retirada, para fazer a reconstrução do local, mas o risco de recidivar de novo é muito grande. Perfeito. Mais alguém? Eu acho que tem risco do paciente morrer na mesa cirúrgica pela idade e pelas comorbidades que ele tem. Não sei se vale a pena. Perfeito. Mais alguém? É mesa redonda, a gente tem que conversar, pessoal. Não tenham medo de falar. Beleza, então vamos lá. Vamos ver se vocês criam mais coragem nos próximos pacientes. Mas o peri, então, tudo isso que vocês falaram foi perfeito. Cada um colocou em pontos importantes ali. E é justamente isso, pessoal, que eu falo que é botar as cartas na mesa com a família. Tudo isso eu coloquei com o senhor X, né? A gente fala do cachorro, não fala do tutor, né? Eu conversei com o tutor dele, com a família. Então a gente tem esses cenários. Olha, primeira pergunta, qual que é a tua maior preocupação? Que ele sinta dor. O que mais te incomoda nesse momento? Daniel, é a ferida cirúrgica dele. É esse tumor aberto, é esse sentir dor com essa ferida o tempo inteiro, é que lamber essa ferida o tempo inteiro. É o cheiro que fica o tempo inteiro, o cheiro ruim ali, tem que tomar cuidado com mosca. Quais são os objetivos? Esse paciente é um paciente curativo? Impossível fazer cura desse paciente. Impossível fazer cura. Ele já tem metástase avançada. A cirurgia tem risco de recidiva? Tem muito risco de recidiva. Tem um risco desse paciente morrer na mesa cirúrgica altíssimo. Um paciente com comorbidade, paciente de 19 anos, com metástase avançada. Com comorbidades, hepatopatia, com artropatia, com distúrbio cognitivo. Só que, quando a gente colocou tudo isso em pauta com o tutor, ele sempre falava muito, Daniel, mas ele sente muita dor nessa região. Qual foi a nossa decisão? Vamos tirar. E entendendo o quê? Ele podia morrer na mesa? Sim, mas era tentando tirar algo que trazia desconforto para ele todos os dias, que era ver aquela ferida ali aberta. Eu não falo pro paciente aquilo ali, doía todo dia aquilo ali. Mais fazia antibiótico, mais fazia anti-inflamatório, estava doendo, estava progredindo. Então, vamos tirar. Vamos tentar tirar. Pode morrer, mas vamos tentar tirar. Pode recidivar? Pode. Mas recidivar daqui 1 mês ou daqui 3 meses, a gente entende que ele teve 1 mês ou 3 meses vivendo bem. Então, vivendo um dia de cada vez. A gente vai curar ele? Não, não vai curar. É para controle local de doença. Então, depois que a gente alinhou tudo isso, a família entendeu tudo isso, a gente fez o quê? Botou na mesa cirúrgica. Então, aqui eu não estava preocupado com cura, aqui eu não estava preocupado, sabia que poderia morrer, sabia que poderia recidivar, mas a gente queria ter conforto momentâneo para aquele paciente. Então, foi uma cirurgia paliativa? Foi uma cirurgia paliativa pensando em quê? Conforto e proteção do paciente. Por que a gente pensava? Se eu tenho dor, tem sofrimento, se eu tenho infecção, eu tenho sepsis, tem sofrimento, e se eu tenho uma sepsis, eu posso ter a morte do mesmo jeito que eu posso ter na cirurgia. Fica claro que eu não falo isso. Eu até pulei, dei spoiler, tinha um outro slide. Aí vamos para Nenê Patinho. Nenê Patinho, um osteosarcoma, que é uma doença óssea primária agressiva, altamente metastática, em torno de 60%, 70% do potencial metastático dela, com a lesão expansiva, sem comer, sem se alimentar, 13 anos de idade, sem metástase. Esse paciente tem benefício com a cirurgia, esse paciente ele vai estar curado com a cirurgia, e qual é o sofrimento desse paciente? Vamos lá, participação de vocês de novo. Aonde que era o osteosarcoma mesmo? Ela tinha um osteosarcoma de mandíbula, na mandíbula, uma massa expansiva crescendo na mandíbula, que impedia ela de comer. Eu acho... Pode falar. Eu acho que podia tentar tirar, não lembro se era de um lado, se era dos dois, mas talvez tirar de um lado. O lado da mandíbula que estava com o tumor e fazer uma cirurgia reconstrutiva naquele local.
Mais alguém? Liane ia participar ali, pode falar, Liana. Doutor, o quadro clínico geral da paciente, por mais que tenha uma idade avançada, isso tem que ser levado em consideração, claro. Então, tipo assim, eu acho que avaliando ele, se estivesse um estado clínico favorável para ela ir para cirurgia, eu acho que eu também tentaria. Eu concordo com a Luana, que a Luana acabou de falar, em tentar levá-la para cirurgia, para fazer exército tumoral, mas avaliando também como é que está as metástases. Ela tinha e depois fazer a reconstrução. Ela estava bem clinicamente, ela tinha estadiamento limpo, não tinha evidência macroscópica de metástase à distância. Então, aí eu vou para a segunda pergunta. Se eu tiro essa mandíbula, um osteosarcoma de mandíbula, ela está curada? Eu acho. Mas não é um alto grau metastático? É um alto grau metastático. Então, talvez não seja curativa, né? Porque tem um risco de fazer metástase em outro local, de aparecer em outro local, mas eu também acho que eu faria a cirurgia. Perfeito. É uma cirurgia, é um planejamento curativo, mas não necessariamente vai ter cura para esse paciente. É curativo porque, se a gente fizer essa cirurgia, vai tirar a mandíbula, vai tirar o problema local, ela não tem sinais de metástase, mas ela pode fazer metástase. Então, aí vai entrar o segmento adjuvante, né, que é quimioterapia, monitoração, etc. Mas é uma cirurgia com efeito curativo? Sim. Porque não é só paliativo. O peri era paliativo, eu sabia que ele estava tudo bagunçado ali. A nenê não, pode bagunçar daqui para frente, mas ela ainda ela tem uma lesão local mais expansiva. Então, aqui a gente pode ter um efeito curativo depois de um certo tempo, mas não quer dizer que ela vai estar curada. E isso é importante porque a família. Então, a família tem que estar ciente que nosso objetivo é tirar a mandíbula, pode ser curativo, mas a doença pode aparecer daqui 5, 6 meses, pode aparecer daqui 9 meses. Para não virar uma frustração também, tá, gente? De falar assim, putz, mas eu fiz tudo isso aqui para daqui 9 meses fazer metástase, não adiantou nada. Não, peraí, a gente está valorizando cada momento dela. E sim, pode ter sido curativo. Então, ou seja, a família tem que saber sobre os riscos que isso tem. E principalmente, o que mais faz sofrer? O que eu coloquei lá no começo? A tutora não tem filhos fora do país. A preocupação maior dela é que a cachorra sinta dor, mas ela não quer perder a dor, não quer perder a paciente. Se eu não faço nada com esse paciente, ela vai entrar em inanição e perder esse paciente com certeza. Provavelmente alguma hora a gente vai perder ela. Mas, o que está causando dor para ela? É justamente a lesão que está ali, que eu não consegui nem encostar na boca? Então, será que eu não consigo melhorar isso aqui também para esse paciente? Então, foi um paciente que a gente pensou e avaliou, vamos tirar isso aqui. Então, a nenê, ela foi planejada para um paciente em cirurgia curativa, apesar de não ser cura. Ela é um paciente que agora está em acompanhamento. E só adiantando um pouco disso, né? Para piorar, assim, ela vai fazer 1 ano agora de diagnóstico, ela fez 1 ano de diagnóstico disso, tá viva, tá, pessoal, fez a cirurgia. Só que há 4 meses atrás ela resolveu fazer um tumor de adrenal. Inclusive, quem fez essa cirurgia da adrenal foi até o supervisor de vocês do grupo de estudos, foi o professor do Sam Schneider. A gente teve que fazer ainda acima de tudo, a gente teve que fazer uma adrenalectomia depois de quase 8 meses de diagnóstico com osteosarcoma de mandíbula. Mas isso aqui que faz a gente pensar um pouco no que a gente quer de objetivo. Eu vou colocar o vídeo agora de novo, eu não vou falar, mas vocês verem um vídeo. Mas o que motiva, às vezes, algumas decisões mais agressivas, mesmo que assuste, mas pensando melhor para o paciente. Então, isso é a nenê no pós-operatório, na semana pós-operatória dela, que não estava comendo nada e não aceitava ninguém chegar perto dela por dor. Então, vocês repararam nesse vídeo, ela tem em cima lá, tem uma sonda esofágica ainda, que a gente colocou uma sonda esofágica nela, porque ela não estava comendo. Cirurgias de cavidade oral sempre colocam sonda, tá, pessoal?
Melhor colocar a sonda do que depois... É melhor colocar a sonda e não precisar de tirar do que precisar de anestesiar de novo. Mas isso aqui é a nenê que não comia nada. Ele tentando aprender a comer. Então, assim, você vê que ela tá toda desconjuntada, né? Tentando botar o petisco na boca, não consegue, tenta de um lado, tenta de outro. Mas ela tá aprendendo a comer. Então, ou seja, ela saiu de um estágio de sofrimento para um estágio de controle de doença bem efetivo. Então, valeu a pena? Valeu pra caramba nesse paciente. Apesar de não representar cura para ela, naquele primeiro momento, mas ela estava tendo conforto ali. Então, ele não era um paciente que falava assim, não tem nada o que fazer. Vamos só fazer um cuidado paliativo ali. Então, isso é um outro cenário bem diferente. Daí a gente vem para o Fred, carcinoma oral, nessa região, lembrando que o Fred tinha osteólise grave de maxila, com carcinoma, que ele é altamente invasivo. O potencial metastático do carcinoma, ele é ocasional, em torno de 40%, 50%. Então, assim, não é dos piores, mas é presente. Mas, assim, o paciente não tinha nada de metástase no estadiamento. Tinha essa lesão progressiva, sangramento progressivo, que incomodava, e inanição, não comia também. Aí, a mesma coisa, a cura é possível nesse paciente? Eu posso falar para vocês que é mais possível a cura nesse paciente do que no nenepatinho. Vou adiantar isso para vocês. Num carcinoma eu consigo ter mais chance de curar ele do que com um osteosarcoma de mandíbula. Então, mas beleza. Aí vem outras perguntas. A cirurgia é possível? Qual o prognóstico? E o que a família está disposta a esse tratamento? A família lembra para vocês que a família falou que queria fazer o que fosse possível para esse paciente. Lembrar de detalhes. A nenê patinho, mandíbula, Fred, maxila. Tumor altamente invasivo localmente. Tecido delicado. Vocês fariam a cirurgia ou não fariam a cirurgia? Curativa, cirurgia paliativa ou cuidados paliativos? Eu acho que ia ser uma cirurgia bem complicada, ia precisar de tomo, ia ter que ter um planejamento muito bom para dar certo. E mesmo assim, acho que o paciente depois ia ter que fazer quimioterapia. Faria ou não faria a cirurgia? Você já tem a tomo óssea que tem invasão óssea importante ali de maxila. Mas não chega em região, igual aquela tomografia que a gente tinha lá da Xena. Então, assim, ele tá mais rostral. Invasão óssea, osteólise óssea focal, rostral. Faria cirurgia ou não faria cirurgia? Eu faria para promover o conforto do paciente. Mais alguém? Eu acho que promoveria também o conforto do paciente, mas não seria seria bem mais delicado do que o da nenepatinha. Porque, por se tratar da parte superior, é algo de mais difícil acesso, ele é bem mais metastático, então já deve ter comprometido uma região maior, e ele estava com... É ele que estava, né, Estava mais corroído, né? Isso, bem destruição, muita destruição óssea ali. Esse paciente aqui eu indiquei cirurgia, tá, pessoal? Eu falei assim, vamos tentar tirar isso aqui, a gente consegue controlar, porque assim, o prognóstico, o que é importante? Pacientes com carcinoma de cavidade oral, com cirurgia bem feita, bem retirada, a gente tem uma sobrevida média em torno de 940 dias. 940 dias é tempo pra caramba, tá, na oncologia. Sem cirurgia, em torno de 30 dias. Ou seja, um mês de sobrevida. Ou seja, está falando de quase 2 anos, quase 3 anos de sobrevida para um mês. Então eu falei, cara, vamos tentar. Só que não é só pensar em sobrevida. Lembra que eu falei que não é só tratar a doença, gente? A família tem que estar amparada nesse tratamento, nesse desafio também, porque assim, aqui, como foi falado agora, também não é algo muito simples. A nenepatinho, cara, mandibulectomia, eles lidam muito bem com mandibulectomia. E a família estava disposta a tratamento. Até a gente mostrar o que seria a abordagem cirúrgica. Isso aqui não é o paciente, tá? Isso aqui é uma referência do professor do site, professor Júlio Liptak, um dos principais cirurgiões reconstrutores do mundo, é nosso papa da cirurgia oncológica no mundo. Então, seria a técnica proposta para esse paciente. Isso aqui eu mostro fotos dos consultores para eles decidirem, porque o doutor falou assim, Daniel, vamos tirar, tu tem que fazer a cirurgia, vamos tirar. Eu falei, beleza, vamos entender o que é a cirurgia? Era basicamente isso aqui. Então, a proposta era retirar toda essa lesão, esse paciente tinha um câncer, só que no carcinoma, desculpa, era um fibrosarcoma.
No site tem isso aqui, é um professor, mas seria a técnica semelhante. Então, rebater toda a pele, retirar toda a região maxilar o máximo possível e reconstruir essa região. Então, ou seja, perdeu uma boa parte da máquina. Esteticamente muda pra caramba, mas o que às vezes desafia muita família a pensar, tá, pessoal, não é só o estético assusta. Mas não é que eles ficam assim, vai ficar feio, não quero ele feio. Mas quando você mostra situações como essa pra família, eles ficam com muito medo justamente da adaptação. Tipo assim, será que meu cachorro merece passar por isso? Será que ele vai conseguir se adaptar por isso? Será que isso não é mais sofrimento para ele do que benefício? Para mim é fácil, como técnico, olhar e falar assim, não, acho que vai se adaptar bem, porque vai conseguir controlar bem a dor. Só que para a família pode ser um desafio muito grande entender que, tipo, putz, ele não vai ficar bem com isso aqui. Essa família, depois que eu mostrei as fotos para eles, assim, não, Daniel, a gente não quer fazer. Vocês entendem o prognóstico, entendem que isso é grave? A gente entende, mas assim, ele não vai ficar bem com isso aqui. Ele é um paciente que a gente conhece o Fred não vai se adaptar, o Fred vai ter dificuldade vai ser muito mais sofrível para ele, a gente não quer fazer. Então o Fred, infelizmente, foi um paciente que seguiu a evolução. Depois de uma semana, começou a evoluir mais, depois de 15 dias, desculpa, evoluiu mais caudalmente o tumor, ele entrou em inanição, não queria comer mais, e a família decidiu por eutanásia. Então ele poderia ter um evento muito mais positivo com a cirurgia, sim, mas não era uma cirurgia fácil. Por isso que eu falei, né? É só encaixar as coisas, né? Daí a gente vai pro Júnior. Tá acabando, tá, pessoal? Tá chegando ali ao fim. Desculpa estender tanto, tá? Eu não achei que não ia falar tanto assim, mas desculpa, se tiver ficando muito cansativo para vocês. Mas o Júnior, daí ele é um paciente de novo, 13 anos, a tutora é uma paciente oncológica metastática, convive sozinha com o cão e tem uma extrema dependência oncológica com esse paciente. Emocional, desculpa. Só que é um paciente que tem câncer de próstata, extremamente invasivo, comprimindo bexiga, com metástase à distância, estágio 5 de doença. Já tem metástase já tá ferrado já. Desculpa a expressão, mas já tá ferrado. Tem metástase. Tem 13 anos. E aí, pessoal? O que a gente faz com esse cachorro? Pode falar, Luana. Pode falar. Vou falar. Eu acho que, no caso da urina, eu talvez passaria uma sonda para ajudar com o incômodo abdominal, né? Porque fica muito xixi retido ali, e muito xixi retido também pode fazer proliferação bacteriana, ele pode piorar. Eu acho que faria uma sonda e tratamento de suporte para o que ele está sentindo. Não tem muito o que fazer ali, não. Em relação ao Júnior, eu acho que mesmo ele tendo essa metástase, a metástase dele é hepática? É metástase hepática. Eu acho assim, mesmo ele tendo essa metástase hepática, eu acho que vai ser vai trazer um conforto para ele, porque ficar segurando xixi é horrível. Toda vez que a gente vai fazer ultrassom e a gente precisa beber muita água, tem que ficar segurando, é horrível. Então deve ser um desconforto muito grande. Então eu acho que vale a pena, ainda mais, por exemplo, passar uma sonda. A gente sabe que passar sonda e deixar na clínica é tudo bem, mas como é que vai ser essa sonda em casa? O tutor vai conseguir cuidar? A gente sabe que o dono é um paciente oncológico, metastático também. Será que ele vai estar lá sempre disponível para cuidar desse animal, dessa sonda, que a gente sabe que pode levar à contaminação? Mais alguém quer falar? Que eu sei que também tem aqui a Michele, tem a Maria, tem o Magno, Lara, Laiane, Jaqueline, Isabelle, Giovana, Gabriele, Flávia. Algumas pessoas estão aqui na palestra. Alguém de vocês querem manifestar? Mais alguma pessoa? Todo mundo tímido. Então vamos lá, pessoal. Realmente estou muito tímido. Então, o Júnior, no caso, bem desafiador pela seguinte situação, tá, pessoal?
concordo com as duas opiniões que foram manifestadas. A sonda, lembrar que era um paciente que tinha obstrução mecânica. Então, às vezes, a sondagem uretral não ia adiantar muito, porque tinha obstrução mecânica ali, a próstata estava comprimindo. Então, a sonda que passava uma sonda fininha, com o cachorro desse tamanho teria que passar uma sonda 12, fácil. Passava uma sonda 6, 4, era horrível de passar sonda nele. Só que a gente tem que pensar, beleza, a cirurgia para esse paciente é o quê? Uma prostatectomia total. São cirurgias extremamente complicadas de pós-operatório. Alto risco de deiscência de ponto, alto risco de peritonite. Confesso que é um tipo de cirurgia que mesmo o paciente não metastático, eu avalio muito, pondero muito se esse paciente vai para cirurgia ou não. No metastático, aí eu seguro mais ainda. Então, se esse paciente não indiquei cirurgia. Só que existe possibilidade desse paciente ter algum cuidado paliativo, que eu acabei de falar. O que mais dá desconforto para ele é o quê? Fazer xixi, não consegue fazer xixi. A Iana acabou de falar, Daniel, quer fazer xixi, não consegue. É horrível segurar xixi. Eu sempre penso nisso, que eu faço assim, quando a gente quer fazer algum exame, tem que segurar xixi, ou que a gente está numa consulta, que está na aula, não consegue sair, aquela bexiga vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Isso dói, dá desconforto. Imagina passar a vida inteira passando por isso, ou passar um dia sem fazer isso. Então, qual seriam as alternativas? A proposta para o paciente era o quê? A gente fazer uma derivação urinária, que é uma cirurgia paliativa. Então, uma opção é justamente fazer o quê? Se eu tenho uma obstrução mecânica aqui na saída da uretra, eu não conseguiria manter uma sondagem seria uma opção, tá? Concordo, Yane, que é difícil manejar, às vezes, sonda. Mas, assim, explicando direitinho, entendendo, mesmo que tem um risco de reinfecções, é um paciente paliativo, a gente está cuidando ali do conforto dele. Mas ali a gente não conseguia ter um bom acesso pela obstrução mecânica dele, que tinha nessa região uretral. Só que a opção era justamente fazer o quê? A derivação urinária diretamente da bexiga. Então, ou seja, colocar uma sonda de Foley, que a sonda de Foley lembrando que a sonda de Foley é uma sonda urinária, é o que se coloca, né, para esse trato geniturinário, especialmente uretral, mas poderia colocar ali sim, direto à cavidade da parede abdominal, para o corpo da bexiga. Porque a obstrução dela era aqui, não era nessa região aqui do corpo, de toda a bexiga. Então, se eu coloco de Foley aqui, eu consigo derivar para fora e conseguir extravasar essa bexiga várias vezes. Desculpa, extravasar essa urina várias vezes. E a sonda tem as regulações ali, que você consegue conectar a seringuinha, acoplar a seringa, puxar esse xixi, esvaziar esse xixi. Então, ou seja, seria uma forma de ser uma cirurgia oncológica paliativa para conforto. O tumor ia estar do mesmo jeito ali, ia continuar evoluindo, a metástase ia continuar do mesmo jeito ali. Só que o que causava desconforto para ele, sofrimento para ele, que era a dor da retenção urinária, era uma opção. O que foi o problema do Júnior? O Júnior, a gente propôs isso, a tutora motivou a fazer isso, só que o Júnior morreu antes disso. Então, ele estava planejando tudo isso, ele deu entrada em emergência no hospital. Acredito que foi por uma soma dessa obstrução, de fazer um pouco de azotemia pós-renal, somada a metástase, sobrecarregou um pouco o corpo ali, ele já chegou no hospital para a época da rural, da residência, já chegou no hospital já em parada cardiorrespiratória, daí inclusive foi importante eu estar nesse momento lá, porque eu lembro que eu cheguei na emergência, eu vi a tutora no corredor, a tutora chorando muito na porta da emergência. Eu falei, eita, ferrou. Então, desculpa a expressão. Mas eu sabia que já tinha entrado na emergência. Mas na emergência, tipo, um monte de gente começando a fazer um monte de medida ali, intervencionista. Então, ainda bem que eu cheguei lá, por quê? Porque foi que eu falei assim, eu cheguei pro pessoal e falei assim, tipo, gente, para. Você é um paciente de cuidados paliativos. Que é algo importante, cuidados paliativos, fazer o que a gente chama de diretivas paliativas. Ressuscitação, não ressuscitação, intervenções, não intervenções. Porque estava todo mundo preparado para fazer intubação, para colocar acesso venoso, fazer acesso arterial, fazer um monte de coisa. Só que era um paciente que tem recomendação de fazer reanimação cardiopulmonar, gente, não tinha indicação. Então, e já tinha conversado com a tutora já no primeiro momento. Ela não queria perdê-lo, mas ela não queria também fazer nada intervencionista, porque ela não queria fazer isso com ela. Isso foi a diretiva de cuidado do final de vida que ela fez para ela. Então, a gente tive que chegar lá e falar assim, gente, para, tipo, não, sem intervenção. Então, a gente avaliou se tinha uma parada real parada, avaliou real óbito e declarou o óbito daquele paciente. Mas, não sei se entenderam que eu quis variar um pouquinho. Então, a gente foi para um paciente de uma cirurgia paliativa diretamente, que era a ressecção de nodulectomia, um paciente de indicação de mandibulectomia total, talvez curativa. Agora, o paciente não está nem mexendo no tumor, está fazendo só uma derivação urinária para conforto. Aí a gente chega na Chitara, nosso último paciente. Igual, né?
diagnóstico, né, igual da Nenê Patinho, osteosarcoma axial, um osteosarcoma axila. O prognóstico é melhor que os apendiculares, tá, gente? O osteosarcoma de boca, ele é menos pior do que de membro, tá? De membro são altamente metastáticos, potencial metastático superior a 80%. Os de mandíbulas, de ossos axiais, né, então de vértebra, de maxila, de mandíbula, tem prognóstico bem melhor, então às vezes sobrevida média em torno de 518, 600 dias, enquanto dos apendiculares 9 meses. Só que a Chitara, a gente tem que avaliar quando a gente pensa na questão dela, diferente da Nenê Patinho, lembrando, paciente jovem, 6 anos, não tinha outra comorbidade, não tinha estadiamento avançado, mas lesão em maxila diferente da Nenê Patinho. Então, qual é a minha margem cirúrgica? Qual é a agressividade cirúrgica? Quais são as complicações cirúrgicas? Essas são nossas primeiras perguntas. Aí, só para ajudar vocês nessa primeira discussão, lembrem que lá no Fred era uma lesão um pouco mais rostral. Essa aqui era a Chitara. Por isso, eu estou fazendo essas perguntas. Qual a minha margem cirúrgica? Qual a minha possibilidade cirúrgica? E qual o benefício cirúrgico? E principalmente, quais as complicações cirúrgicas? Então, a lesão começa aqui, vai até nessa região aqui, começa aqui, vai até nessa região aqui. Eu acabei na parte da infiltração palatina, tá? A infiltração palatina dela chegava também, pegava toda a região de palato, então, assim, bilateral. Obstrução bilateral nasal e já infiltração óssea bilateral de palato. E aí, o que a gente faz? Acho que eu não operaria, não. Por quê? Porque tá muito infiltrado e não acho que o animal ia ter uma qualidade de vida. Mais alguém? Flávia, quer falar alguma coisa? Gabriele, Giovana, Isabela, Magno. Nenhuma opinião a mais. Iane tem participado Só queria... bastante. Desculpa. Giovana, pode dar, Não, Giovana, pode falar. eu só queria agradecer que a palestra foi bem interessante. Nossa, o senhor é a segunda palestra que eu pego com o senhor e é bem fantástico os assuntos, viu? Aborda de um modo bem diferente, bem especial. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Lisonjeado pelo elogio. Iane, quer falar alguma coisa? Você faria cirurgia? Não sei. Porque, por exemplo, eu tô pegando agora cirurgia. Eu não sei que técnica que eu usaria para fazer uma reconstrução, porque é muito expansivo. Então, eu não sei. Essa resposta eu não sei. Difícil, né? Ainda mais cachorro de 6 anos. Essa é muito difícil, porque é um animal muito novo e acho que essa reconstrução vai ser muito complexa. Esse caso que foi, eu acho que foi o mais recente, né, que eu peguei agora nos últimos dias, pensando nessas decisões. Confesso que eu passei por essas mesmas perguntas, tá, Yane? Tipo, desculpa a expressão mais ou menos, mas, porra, que merda. O que eu faço aqui? O que eu tenho de opção aqui? E lembrando que a tutora foi um choque diagnóstico, eu não sabia que isso é câncer, achava que era sinusite. Então foi um baque, tem um osteosarcoma. Segundo, Daniel, quero fazer tudo que for necessário para ela. Quero fazer qualquer tratamento. Disposta no último, a fazer tudo. Só que, quando eu fiz a tomografia, cara, pensando assim, tem secreção unilateral. Então, aqui, talvez seja um maxileque parcial, maxileque caudal, mas de um lado. E quando veio essa tomografia aqui, a tutora assim, Daniel, vamos fazer a cirurgia. Eu expliquei a cirurgia para ela. E ela, vamos. E o mesmo princípio. Gente, sempre mostrem foto para a família. Sempre. Sempre. Para não ter risco do doutor comprar uma ideia que ele não está preparado para essa ideia. Porque essa pergunta que você fez, Yane, que eu falei que eu me fiz também, foi justamente essa. Será que o paciente tem benefício com ela? Porque qual que é a minha preocupação? A expansão dessa lesão. Aonde está a principal parte dessa lesão aqui? Eu não consigo ter margem cirúrgica aqui.
Não consigo ter nenhuma margem aqui. O melhor caminho para esse paciente é a radioterapia. Cirurgia aqui, beleza, eu posso tentar uma cirurgia com rádio, ótimo, do gold standard, melhor tratamento possível. Mas agora, quando eu penso aqui fazer só a cirurgia, a chance disso aqui tudo recidivar é enorme, é enorme. Mas é aquele negócio, eu posso ficar naquela decisão de correr o risco de saber que pode recidivar, mas passar por uma cirurgia traumática, eu posso correr o risco de não fazer e a gente simplesmente vai falar assim, olha, vamos conviver com a doença. Só que por isso que eu falo que, e eu realmente, eu fiquei muito na dúvida. A doutora perguntou pra mim o que eu faria. Eu falei, cara, não sei. Se fosse meu cachorro, não sei se eu faria. Não sei. No Fred eu fui bem enfático. Eu falei assim, vamos tentar fazer, cara. Vamos tentar, são 900 dias de sobrevida comparado a 30 dias. Aqui eu falei, cara, não sei se eu faço. Não sei. Eu realmente, essa é minha resposta. Não sei se eu faria. A gente tem essas opções. Ou vai ou racha, basicamente. Ou a gente tenta com tudo ou nada, sabendo todos os riscos, ou a gente não, ou é extremamente justificável a gente não fazer cirurgia aqui. E o que foi decisivo para a família foi quando eu mostrei a técnica cirúrgica para ela. Basicamente seria essa mesma técnica aqui, tá? De novo, estou trazendo aqui uma referência do professor Júlio Pitac, então não são fotos minhas. Até hoje, não comecei nenhum paciente a fazer maxilectomia bilateral total, todos os tutores assustam. Então, por isso que eu repito, mostrem foto, para evitar qualquer trauma, qualquer desconforto maior para vocês. Esse paciente aqui, olha, esse paciente é um carcinoma de células escamosas, uma lesão bem rostal, ele fez uma abordagem bem caudal. Reflexo pós-operatório imediato, isso aqui. Então, isso aqui que a gente espera no paciente com a maxilectomia, que seria a técnica estipulada para a Chitara. Só que, repito, minha preocupação não é estético aqui. Esteticamente mudou muito a vida desse paciente aqui pra caramba. Ia mudar muito a vida da Chitara, muito. Visualmente, é assustador pra família, é muito... Só que, de coração, gente, não me preocupa isso aqui. Porque isso aqui a gente se adapta, assusta no começo, mas você vê todo dia aquilo ali e começa a ficar até bonitinho. A gente brinca, né, que é o feio que a gente convive tanto que fica bonitinho. Então, assim, não vou ser hipócrita de falar que isso aqui é bonito, tá, gente? Não vou ser hipócrita. Isso aqui é esteticamente agressivo. Mas isso aqui não me importa, porque a gente se acostuma. O paciente consegue comer, consegue alimentar bem, ele consegue ter autonomia de alimentação, ele vai comer mais ração, porque não tem mais maxila para mastigar. Mas aqui ele consegue se adaptar. Por que eu tinha medo com a Chitara? Por conta disso aqui, gente. Margem cirúrgica. Porque a meu receio era fazer isso aqui, tirar tudo isso aqui nesse paciente. Olha a diferença desse paciente do professor, do professor Júlio, que é uma lesão bem no espelho nasal, ele tirou aqui atrás, aqui tá fazendo uma puta margem. Aqui não vai recidivar, gente. Agora, no paciente com uma Chitara, que eu tenho um monte de lesão que tá aqui, na base, a chance de eu fazer tudo isso aqui, o paciente ter que adaptar com essa nova realidade dele, às vezes depois de 20 dias, recidivar tudo. Aí se eu me pergunto, será que valeu a pena essa cirurgia? É uma pergunta que, de coração, não sei responder para vocês. Talvez valeria a pena para esse paciente 20 dias diferentes. Que, sim, mas talvez não valeria a pena. Sim, seria 20 dias de adaptação, de dor. De tentar se adaptar a uma nova realidade, do nada começar a crescer tudo de novo. Então aqui a gente decidiu em conjunto com a família falou assim, Daniel, não vou tentar. Eu queria fazer tudo, mas frente a esse cenário eu não quero fazer. Então ela entrou em cuidados paliativos, a gente fez o manejo paliativo dela por 2 semanas, e ela foi eutanasiada, quando ela começou a ter complicações da condição dela, de condição clínica dela. Mas eu queria trazer para finalizar essa parte da Chitara, porque a gente tinha algumas possibilidades que eu discuti com a família. Existiria alguma coisa a mais para a gente fazer com o caso da Chitara? Daniel, a gente não fez a cirurgia, mas qual que era a queixa dela? Dificuldade de alimentação, dificuldade respiratória. A gente teria alguma opção para a gente fazer para ela, além da cirurgia de ressecção do tumor? Vocês acham que dá para fazer alguma coisa aqui? De conforto paliativo? Dá para fazer eletroquimioterapia. Não sei se é útil nos casos de osteosarcoma, mas acho que poderia ser viável. Resposta só respondendo a Luana agora, Yane, mas assim, a eletroquímica aqui é resposta pobre, tá? Porque eu tenho massas muito expansivas com infiltração óssea. A gente faz muito pouca eletroporação de osso. Então as células fazem muito pouco poro ali para poder entrar o quimioterápico e ter ação.
Então, o carcinoma vai muito bem, às vezes o fibro mais ou menos, mas osteosarcoma não é um dos melhores ali. O melhor seria a rádio. Mas esquece o tumor ali. Ela tem dificuldade respiratória, tem dificuldade de alimentação. Teria alguma coisa a mais que poderia fazer? Sonda, passar uma sonda para alimentação. E também aqueles de oxigênio que a gente pode colocar para ajudar na respiração. Sonda ok, era uma opção. Então, daria para a gente manter conforto e qualidade de vida para ela. Com a sonda, ela não ia comer, mas ela continuaria com manejo de dor, alerta, ativa. Então, só perderia a cascata de alimentação espontânea. Sim, seria uma opção. Outra opção também seria a traqueostomia definitiva. Então, faz a tráqueo, coloca ali a sonda de traqueostomia ali na traqueia definitiva. Porque a dificuldade respiratória dela não é de metástase ainda. A dificuldade respiratória dela é obstrutiva de via aérea superior. Então, ela faz que... Se eu coloco aqui um acesso novo aqui de via aérea não obstrutiva, ela respira normal. Então, eram duas opções para a gente fazer. Então, isso a gente propôs para a família, mas não ficaram muito também, assim, decidiram realmente para ir para o paliativo total. Mas se você pensar no cenário ideal do cuidado paliativo para esse paciente, seria isso. Cobertura analgésica, inibidor de reabsorção óssea, que é pamidronato. Então, o pamidronato ele vai inibir a reabsorção óssea, ele vai diminuir essa osteólise. Faria traqueostomia definitiva, faringostomia. E a quimioterapia, tentaria, mas eu coloquei interrogação porque a resposta seria pobre com a quimioterapia, mas seria uma alternativa. Mas o meu cuidado paliativo, digamos, seria o padrão ideal ali, seria isso. Tiro dor, faço inibição de reabsorção óssea com pamidronato ou com zolendronato, faço a traqueostomia definitiva para poder respirar adequadamente, faço a faringostomia para alimentar. Talvez eu ganharia com esse paciente aí mais uns 3, 4 meses aí, manejando dessa forma. Mas a família também ficou um pouco receosa e decidiu não fazer. Mas seria o caminho paliativo, de cirurgia paliativa ideal para esse paciente. Só para poder finalizar para vocês, quando a gente fala muito, tudo que eu falo para vocês, cuidados paliativos, manejo paliativo, decisões adequadas, está muito envolvido no primeiro guideline, até agora o único guideline. A veterinária está engateando muito no cuidados paliativos ainda, tá, gente? Está começando a crescer agora os cuidados paliativos. Até que, assim, minha pós-graduação e certificação foi feito com a medicina, com o pessoal da medicina, né? Não com a veterinária, principalmente porque a gente ainda está aprendendo, principalmente no Brasil. Mas isso aqui é o primeiro guideline que saiu, o único que a gente tem, que norteia o que seriam os principais objetivos do paciente com doença avançada. Então, a pirâmide que a gente tem que fazer, que é a base, manejo de sintomas, então manejo físico, manejo de dor, manejo de sinais clínicos, higiene, nutrição, mobilidade e controle de outros sinais, de outras evoluções. Controle social, que seria interação familiar, interação com outros pets na família, estimulação mental, ou seja, estimular aquele paciente a interagir socialmente com a família, e a ponte, e o final de tudo, que a gente não consegue chegar nessa conclusão aqui sem essas duas bases, que é a dignidade no final e redução de estresse no final de vida, que é o controle emocional do paciente. Bato muito na tecla que meu foco como oncologista é justamente isso aqui. Agora eu posso falar, né, oncologista, agora que eu sou certificado, né, posso falar que sou como oncólogo, né, e como médico veterinário com cuidados paliativos, né, eu faço certificado em cuidados paliativos agora, né, então esse é um foco agora que eu tenho muito com cuidado paliativo, é justamente isso aqui, que foi o meu slogan desde o começo, que eu pensei na Oncolife Vet, né, por isso que veio o nome Oncolife de vida, justamente na oncologia veterinária em prol da vida, fazer o melhor que eu puder fazer, e que a gente pode fazer como equipe, porque eu não estou sozinho nessa caminhada, a gente está todo mundo em conjunto, eu falo de todo mundo, inclusive vocês. Toda vez que a gente senta aqui para conversar sobre isso, toda vez que eu falo sobre o assunto, é uma reconstrução pessoal, e talvez possa estar participando na vida de vocês de forma positiva, de motivar em caminhos que são muito obscuros e às vezes a gente tenta evitar falar, que é sobre dignidade e conforto no final de vida. E entender que a morte é sim um evento natural, gente. Não neguem ela. Aceitem ela. Quando vocês aceitarem ela, é mais fácil de lidar e manejar com ela. Se a gente nega ela, a gente perde essa batalha. A gente sempre vai perder essa batalha. Então, aceitando, a gente consegue ter caminhos melhores aí de cuidado.
Aqui segue meus contatos, alguns locais que hoje sou responsável pelo cuidado de atendimento de oncologia clínica e paliativa. E mais uma vez agradeço a atenção, peço desculpas por me estender muito e me toca ter discussão que precisar, pessoal. Daniel, muito obrigada. Deixa eu só falar pelo Yesser, porque o Yesser teve que sair, que teve um probleminha. Então, eu vou substituir ele, eu também faço parte do grupo de estudo. Então, eu quero te agradecer muito. Foi uma palestra, assim, maravilhosa. Eu posso dizer que foi uma das melhores palestras que a gente já teve nesse grupo. Tá, assim, uma dos top 5, vamos dizer assim. Eu, particularmente, gostei muito. Eu acho que você trouxe uma contribuição muito boa, porque não é um tema muito discutido, e que é difícil para a gente entender, fazer o tutor entender. Então, assim, eu só tenho que te agradecer pela sua palestra, que foi muito boa, e eu já te acompanhei na Mr. Dog, isso faz muito tempo, e eu fico maravilhada, porque eu amo essa parte de oncologia, de cirurgia oncológica. Eu acho que você trouxe uma contribuição muito rica para a gente, então eu só tenho que agradecer. Obrigado. Eu que agradeço. Então, gente, muito obrigada por participarem desse mais um encontro. Eu acho que foi maravilhoso. Então, vou agradecer de novo o Daniel, agradecer pelo pessoal do grupo de estudo que correu atrás, que participou. Agradecer pelo Luciano também, né? Porque ele também ajuda muito a gente. E não se esqueçam de assinar o link de frequência, porque a gente vai emitir os certificados. O Yesser vai te encaminhar o seu, tá bom, Daniel? E dia 20. Mês que vem a gente tem um próximo encontro que é com a doutora Sibeli, que a gente vai falar sobre casos e acasos da residência cirúrgica, da residência em cirurgia. Então, ela vai contar um pouco como é que foi essa residência dela em cirurgia, os desafios, as abordagens clínicas que ela fez. Então, muito obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada, Daniel.